vamos hoje fazer algumas conjecturas, né? Os irmãos vão me ajudar a pensar. E nós vamos iniciar em Apocalipse, no capítulo 14. E mantenha a Bíblia aberta, vamos ver alguns textos, né, da palavra do Senhor. Porque às vezes nós ficamos pensando de que vale a nossa vida, né? Nesse mundo. Às vezes nós nos sentimos tão pequenos e imaginamos que fazemos tão pouco. Mas a palavra de Deus, ela nos revela algumas coisas a respeito da importância de tudo aquilo que realizamos, né? Muito embora a salvação, ela seja pela graça, mas nós somos salvos pela graça para realizarmos as boas obras. As boas obras não salvam, mas você só sabe que está salvo, porque você realiza boas obras, né? Isto é, um dos resultados da nossa salvação são as boas obras. É resultado. Nós não somos salvos porque fazemos, mas nós fazemos porque somos salvos. Né? Antes de ser salvo, qualquer obra a Bíblia chama de trapo, né? Lembram? Está lá em Isaías. Você ainda não é salvo e você faz boas obras, aquilo lá é trapo. Aquilo lá ajuda a sociedade de alguma maneira, mas não te ajuda em nada no que concerne a salvação. Agora, se você já é salvo por Cristo, pela graça, as boas obras, elas dão testemunho do seu relacionamento com Cristo. Há uma inversão aqui. Então, nós vamos ler em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 12, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então eu ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, pois o Espírito diz, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olha que palavra, né? Isto é, bem-aventurado, felizes, os que morrem no Senhor. Por quê? Porque as suas obras os seguirão. E de que maneira isso? Se nós somos salvos pela graça. Então, o que a Bíblia nos ensina é que as nossas obras, elas ecoam para depois do nosso período aqui na terra. Vale a pena realizarmos boas obras, porque quando nós partirmos, nós sequer imaginamos como aquilo que nós fizemos ficará ecoando para as próximas gerações, de uma forma muito profunda. É o que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, Abraão. Hoje nós somos chamados filhos de Abraão, porque todos aqueles que creem no Senhor Jesus são filhos da fé de Abraão. Então, Abraão, que viveu tanto tempo, as suas obras ecoam até os dias de hoje, assim como os escritos dos profetas que a gente lê. Todos esses que escreveram a Bíblia já morreram, e as suas palavras ungidas pelo Espírito Santo ecoam até os dias de hoje. Mas existem alguns casos específicos, e nós vamos ver esses casos na Bíblia, para que nós possamos entender como é importante aquilo que nós fazemos hoje.
sabe? Às vezes você está cuidando de um doente e você pensa, é uma bênção para ele. Nós não imaginamos que isso ecoa. Muitas vezes você está cuidando de um órfão, você está dando uma cesta básica para uma viúva, e a Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Nas suas necessidades, diz lá o livro de Tiago. E nós não imaginamos que às vezes algo que nós fazemos pode repercutir de forma tremenda em muitos âmbitos dentro da vida e dentro da sociedade. Então, o primeiro exemplo que eu queria mostrar está no segundo livro de Reis, vamos ler lá, segundo livro de Reis, no capítulo 4. Hoje nós vamos usar a nossa capacidade de procurar os textos da Bíblia, né? Segundo Reis, no capítulo 4, no versículo 1, é uma história muito conhecida, diz assim, todos encontraram? Segundo Reis 4:1, diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Olha a palavra dessa viúva, hein? Ela foi pedir socorro ao profeta Eliseu, porque tinha uma dívida tremenda, né? Os filhos seriam levados como escravos, e o argumento que ela usa com o profeta Eliseu é teu servo, meu marido, que era profeta também, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Esse foi o argumento dela. E os estudiosos bíblicos identificam esse marido da viúva com um profeta que fez algo tremendo. Vamos ler lá em 1 Reis 18. 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 4. 1 Reis 18, 4. Todos encontraram? Diz assim, ó, 1 Reis 18, 4. Acabe convocou, ou melhor, versículo 4. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Comida e água. Os estudiosos dizem que esse Obadias era o marido dessa mulher que faleceu, e ela chega então para Eliseu e diz assim: meu marido morreu e tu sabes quem ele era. Tu sabes o que ele fez, tu sabes as suas obras, né? E o que Obadias tinha feito? Ele, na época da perseguição de Jezabel, que matava os profetas do Senhor, ele teve condições de esconder 100 profetas, 50 num lugar, 50 no outro lugar, e ia e levava água e levava pão continuamente, num período em que havia uma seca de 3 anos, lembram? Elias tinha dito assim: por 3 anos, senão sob a minha palavra, não haverá chuva sobre a terra. E havia a perseguição e a morte dos profetas, e alguém se levanta para fazer algo. E essa ação deste homem redundou em bênção para quem? Para a sua família. Depois que ele já tinha partido. Os irmãos estão entendendo? Quando a Bíblia diz lá em Apocalipse
que bem-aventurados os que morrem no Senhor, as suas obras os acompanham. Há uma repercussão daquilo que nós fazemos, que vai adiante do nosso tempo, que vai adiante do período que estamos aqui. Não porque nós sejamos santos naquele sentido idolátrico, mas porque Deus honra os seus filhos e as gerações que vêm após. Quantos filhos se convertem diante da lembrança daquilo que foi o seu pai, daquilo que foi a sua mãe, né? Eles se lembram, e aquele testemunho vai ecoando, vai ecoando, vai ecoando, e nós não imaginamos até onde isso vai. Aquela mulher, como primeiro argumento, ela fala para o profeta Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, mas tu sabes o que ele fez, tu sabes quem ele era, tu sabes da fé que ele tinha. E Eliseu, ele pega e pergunta para aquela viúva: o que você tem aí em casa? Eu não tenho nada, apenas um pouquinho de azeite. Eu nunca gosto quando alguém fala para mim assim: eu não tenho nada, sabe? Às vezes tem lá, eu gosto muito de rapa de panela. Quem gosta de rapa de panela aqui? Também? Não gosta? Acho que é coisa de pobre, né? Eu gosto muito de rapa de panela. Eu fico muito irritado quando a Jane pega a rapa de panela, que para mim é a melhor parte, né, que tem, e ela vai lá e não tem mais nada, e põe lá debaixo da torneira. Perdi a minha melhor refeição. Rapa de panela. O que você tem? Nunca diga eu não tenho, sabe? A minha mãe tinha períodos difíceis, né? Que ela tinha só água e trigo. E um salzinho. E ela fazia aquelas... Hoje a gente chama até de panqueca, né? Mas acontece que era só água e trigo, fazia aquela massa no fundo da panela, e aquilo era uma delícia. Esses dias eu falei para ela: ai, que vontade de comer aquilo, né? Daí, como é que é o nome daquilo, mãe? A gente chamava de mata-fome. E olha a saudade aqui no coração. Eu não tenho nada. Às vezes tem um pão lá que sobrou, né, sei lá, de 2, 3 dias, e a gente pergunta: o que tem aí? Não tem nada. Mas uma pessoa criativa faz o quê? Corta o pão, coloca no forno, passa alguma coisinha, às vezes uma margarina, alguma coisa assim, e fica bom? Uma delícia. Eu não tenho nada. Aquela mulher disse: eu não tenho nada, só um pouquinho de azeite. E aquele pouquinho de azeite se transformou numa fonte de sustento para o resto da vida. Sabe por quê? Porque o profeta, ele disse assim: olha, acabaram as vasilhas? Acabaram-se as vasilhas, né? E daí parou de sair o azeite. Então você viva disso daí, né? Pague os seus credores e viva disso. Eu fico imaginando que na medida que ela vendia aquele azeite, e ela colocava mais azeite, e ali tinha uma fábrica abundante, para ela viver daquilo o resto da sua vida. Mas tudo começou numa lembrança. Meu marido morreu, mas tu sabes quem ele era. As obras acompanham. O segundo exemplo que eu gostaria de mostrar está em 2 Reis, no capítulo 13. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 13. Porque se no caso da viúva, aquele homem repercutiu uma bênção para a sua família,
Nós temos aqui o caso do profeta Eliseu. No versículo 20 do capítulo 13, diz assim, todos encontraram? 2 Reis 13, 20. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Versículo 21, vamos ler? Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Isso é que é repercutir a sua relação com Deus para depois dessa vida. Eliseu morreu, sepultaram ele. De repente, um exército vai fugir de outro, e tem lá alguém que eles queriam sepultar, eles jogam na cova de Eliseu, e é o contato com o homem de Deus já morto, era só ali o esqueleto, aquele soldado ressuscita. Por quê? Porque existe uma unção que ultrapassa essa vida, né? Que ultrapassa essa vida. Lembram lá do caso do apóstolo Pedro, né? Que o pessoal passava lá na sombra de Pedro e era curado, ou Paulo, que tiravam lenços e levavam aos enfermos e eles eram curados. É uma unção poderosa de Deus. E no caso de Eliseu, quando ele pede porção dobrada do Espírito, olha só, e esse foi o 7º milagre, ou melhor, a mesma quantidade de milagres de Elias, Eliseu fez o dobro. E para ele fazer o dobro, esse foi o último milagre dele, repercutindo depois da sua morte. Irmãos, vale a pena servir a Deus, porque nós não imaginamos o que vem depois. Vem a irmã Maria aqui cantar um hino, tá? Ela vem toda envergonhada, talvez, não sei se a irmã gosta de cantar ou não. E daí ela pensa, tem outras pessoas que cantam e agora eu estou aqui cantando e não sei se isso vai ter alguma repercussão diante de Deus, toda humilde. E daí tem ali um celular gravando. E daqui uns 100 anos, alguém encontra um filme antigo, velho, resolve dar uma olhada, e está lá a irmã Maria cantando, e a pessoa é tocada pelo Espírito Santo de Deus, e naquele momento ela tem um encontro com Jesus, pela repercussão da ação de alguém que louvou a Deus 100 anos antes. Hoje, com a tecnologia que nós temos, né? Quantas vezes a gente é abençoado por achados arqueológicos, né? Isto é, encontram algum testemunho de um dos líderes do passado que viveram há 2000 anos atrás. E aquilo nos toca profundamente. E nós adoramos a Deus, porque aquele homem que escreveu aquilo trouxe repercussão no seu testemunho. Até os dias de hoje. Nós temos aqui um homem que jogaram um corpo sobre o seu cadáver. E ele... e aquele soldado ressuscitou. Os irmãos estão percebendo a importância de cada coisa que nós fazemos? Né? Eu falei algo grandioso, que seria a irmã cantar. Mas Jesus, ele fala de uma coisa mais simples ainda. Sabe? Vamos abrir, só para nós vermos,
em em Mateus capítulo 10. Mateus, no capítulo 10, versículo 42. Mateus 10, 42. Diz assim, Jesus é quem fala isso. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa, o seu galardão. Jesus, ele vai ao extremo de dizer, olha, você não precisa ser o Billy Graham, né? Você não precisa ser o Jimmy Swaggart, você não precisa ser aquele vulto grandioso, mas às vezes é dar um copo de água para alguém que está com sede, enquanto está por aí como discípulo de Jesus, pregando o Evangelho. Às vezes você não entende o valor da sua oferta, né? Abençoando o reino de Deus. Uma vez, é muito interessante Jesus, né? Que ele sentou do lado do gasofilácio. Lembram daquele texto da viuvinha que a gente canta? Eu jamais faria isso, sabe? Que seria, ali a gente tem a caixinha de dízimos e ofertas, né? Seria o equivalente a eu ficar ali do lado para ver quanto que vocês estão colocando. Eu jamais faria isso. Quem fez isso foi Jesus. Tinha o gasofilácio, Jesus sentou do lado do gasofilácio e ele ficou observando que as pessoas estavam colocando ali no gasofilácio. E daí vinham diversos que colocavam quantias vultuosas, até que veio uma viúva. E Jesus pega e diz, ó, tá vendo essa daqui? Ela deu mais do que todos os outros. Porque ela deu a última moeda do seu sustento. E Jesus estava ali olhando. Isto é, uma ação que aos olhos humanos pode ser muito pequenininha, uma moedinha, mas que aos olhos do Senhor, não deixará de receber o seu galardão, e a repercussão disso se dará para além da sua existência. Você nem imagina. O profeta Eliseu, ele nem imaginava que um dia alguém seria ressuscitado, mesmo depois da sua morte. Mesmo depois dele já não estar ali como profeta. Alguém que simplesmente tocou nos seus ossos. E eu queria também que os irmãos abrissem Êxodo. Deixa eu ver se eu encontro o texto, né? Porque esse texto eu não marquei. Êxodo, no capítulo 13, no versículo 19. Êxodo 13, 19. Os irmãos lembram de José do Egito? José do Egito, ele não pediu outra coisa senão o quê? Que preservassem os seus ossos, e que quando o povo saísse da escravidão do Egito, levassem os ossos dele e o enterrassem na terra prometida. Lembram disso? E diz aqui, em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 19, diz assim: Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui para a terra prometida. Bom,
Evidentemente, José já estava morto há uns, 400 anos, mais ou menos. Foi embalsamado, lembra que os egípcios embalsamavam e tinham toda essa técnica, né? E na saída do Egito, Deus falou assim, peçam aos vizinhos, aí, como indenização pelo período de escravidão, joias, ouros, tesouros, bens, né? E daí as mulheres lá do Egito davam seus brincos, davam suas joias para as mulheres que estavam saindo da escravidão, né? E assim, eles não saíram de mão abanando da escravidão. Só que daí, no primeiro momento que tiveram a oportunidade, enquanto Moisés havia subido ao monte, Arão pega e diz assim, Moisés demora, vamos fazer um bezerro de ouro. E eles começaram a ofertar as suas joias, aquilo que eles haviam recebido como indenização, virou bezerro de ouro. E Moisés não participou disso porque, primeiro, ele não levou o ouro do Egito. Sabe o que ele levou do Egito? Levou os ossos de José. Levou a confiança na promessa de Deus. Porque, junto com aquela palavra de José, leve meus ossos, ele diz assim, porque Deus os visitará e os levará para a terra que ele prometeu. Alguém poderia simplesmente ter deixado, o maluco lá queria que levasse os ossos, deixa aí mesmo. Não, José, fiz a promessa, os antepassados fizeram a promessa, levarei os ossos de José. E José, ele foi sepultado a 11 quilômetros e meio, mais ou menos, de Jerusalém. Certo? Então vamos abrir agora a nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 27. Às vezes eu tenho a impressão que eles soltam o cachorro para atrapalhar o culto, não é possível. Lembra lá no outro? Mateus capítulo 27, versículo 51, fala sobre a morte de Jesus. No versículo 50, Mateus 27, 50, diz assim, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os ossos de José estavam a 12 quilômetros de Jerusalém. E ali que fala da morte de Jesus, deu aquele terremoto, as rochas se romperam e os santos, muitos deles, ressuscitaram e entraram em Jerusalém e apareceram a muitos. Será que o José estava ali? Há uma grande probabilidade do José, né? O corpo dele foi tirado da escravidão no Egito, seus ossos foram levados para perto de Jerusalém, Jesus morre, terremoto, convulsões na natureza, ressurreição de muitos dos santos do Antigo Testamento, que entram na cidade, em testemunho da ressurreição do Senhor. Porque andar com Jesus repercute para depois da sua vida. Será que o José estava ali?
tanto tempo depois, a gente está falando de 2000 anos, mais ou menos, a morte de José, filho do patriarca. Tanto tempo antes, ele morre, depois ele pode ter um encontro com aquele que morreu e ressuscitou por todos nós. Porque as ações nossas de hoje repercutem para depois de nós. Uma pedrinha que você jogue de boas obras naquela lagoa do mundo, vai fazendo ondas, alcançando outros. Uma pequena igreja num lugar tal como esse, a vida de quantos pode estar tocando, e uma atitude sua hoje pode estar significando a salvação dos seus netos, bisnetos, trinetos. Você não vai estar mais aqui. Importa cada ação, cada atitude, cada boa obra realizada. E eu encerro com Apocalipse 14. Vamos ler? Apocalipse 14, 13. Diz assim: Então ouvi uma voz dos céus dizendo: Escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, e as suas obras os seguirão. Amém? Olha a importância da nossa vida, né? E a importância de como nós vivemos aqui neste mundo. Vale a pena servir ao Senhor.